A chuva castigava o telhado de zinco enferrujado com a fúria de quem quer apagar o mundo. Marina segurava a barriga pesada de 7 meses, abrigando 2 corações que batiam rápido junto com o dela. A lama manchava a barra de sua saia e o frio cortava a pele, lembrando o medo terrível de ficar na rua, desamparada, entregue à própria sorte, depois que a maldade humana arranca o chão debaixo dos pés. Ela empurrou a pesada porta de peroba do celeiro abandonado. As dobradiças gritaram na escuridão. O cheiro de palha mofada e estrume antigo subiu pelo ar gélido. Um relâmpago iluminou o interior cavernoso por uma fração de segundo. No canto esquerdo, sobre um monte de feno apodrecido, uma égua esquelética ergueu a cabeça, assustada com a invasão. Marina deu um passo trêmulo para dentro, buscando apenas um canto seco para passar a noite com sua mala velha. O silêncio que se seguiu ao trovão foi rasgado por um som impossível. Um choro fino, agudo, engasgado. Marina soltou a alça de couro de sua bagagem. Seus joelhos, já cedendo pelo peso dos gêmeos, a guiaram até o fundo do galpão. Atrás de uma roda de carroça quebrada, o feixe de luz da lua que furava o telhado revelou o embrulho. Uma manta azul puída, manchada de terra, se movia levemente. 2 mãos minúsculas se agarravam ao tecido rasgado, lutando contra o frio cortante da madrugada. Marina abaixou-se com dificuldade, sentindo a pontada aguda na base das costas. Ela puxou a ponta da manta azul puída. O bebê abriu os olhos e parou de chorar no exato momento em que olhou para ela. Marina tomou a criança nos braços e sussurrou uma promessa de proteção eterna que mudaria o destino daquelas terras. Se alguma vez a vida te empurrou para o abismo e você descobriu que a força para começar do zero vem exatamente nos momentos de maior escuridão, comenta aqui embaixo de qual estado você é. Escreve sua cidade e seu estado, porque essa história foi feita para encontrar gente de bem, gente resiliente, que sabe o valor de reconstruir a vida. Deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal para acompanhar cada passo dessa jornada de superação e providência. Em lugares do interior, em outros tempos, histórias como essas eram contadas entre rios e estradas de chão. O vento carregava o cheiro doce de cana cortada e a fumaça constante de cada fogão a lenha que aquecia as madrugadas antes do sol nascer. Nessas terras distantes, o trabalho duro moldava o caráter das pessoas desde a infância, forjando espíritos indomáveis debaixo do sol inclemente. Marina cresceu com as mãos calejadas pela enxada, aprendendo a ler a mudança do tempo pela cor das nuvens e a respeitar o silêncio profundo do sertão. Aos 25 anos, ela carregava a sabedoria daquelas mulheres antigas que conhecem o peso da terra molhada e a dureza implacável das despedidas. O destino havia cobrado um preço alto cedo demais em sua jornada. A febre levou sua mãe em uma noite de inverno rigoroso, deixando um vazio que preencheu a casa de taipa com uma ausência pesada. O cheiro de erva cidreira, que a mãe fervia nas tardes de chuva, desapareceu da cozinha. O pai, um homem de ombros largos e coração mole, sucumbiu à tristeza silenciosa poucos meses depois. Ele simplesmente fechou os olhos na rede da varanda, deixando o peito parar de bater enquanto a tarde caía. A orfandade absoluta forjou em Marina uma resiliência de aço. Ela aprendeu a consertar as cercas de arame farpado, a curar bezerros doentes com ervas do mato e a manter o fogo aceso nas noites mais frias. A vida lhe ensinou, a duras penas, que a providência caminha ao lado de quem tem coragem de enfrentar a escuridão. O amor bateu à sua porta na figura de um homem de fala mansa, que prometia segurança, proteção e uma vida compartilhada. Ela entregou a ele a pequena herança de seus pais,
o pedaço de terra fértil onde deu seus primeiros passos, acreditando cegamente na construção de uma família alicerçada na lealdade. Durante 2 longos anos, Marina ergueu as paredes da nova casa de alvenaria, tijolo por tijolo, carregando baldes de massa e assentando telhas, preparando o ninho perfeito para os filhos que tanto sonhava em ter. A gravidez dos gêmeos trouxe uma luz dourada inesquecível para seus dias. Uma alegria que transbordava por cada canto do terreiro, perfeitamente varrido com vassoura de palha. As pequenas roupinhas brancas secavam ao sol no varal esticado entre as mangueiras, balançando com a brisa quente da tarde, anunciando a esperança dupla que estava a caminho. O sorriso de Marina iluminava o ambiente toda vez que os bebês chutavam seu ventre. A sogra morava na propriedade vizinha e visitava a casa todos os dias. Os passos pesados da velha senhora marcavam a terra do quintal com uma autoridade silenciosa. Marina tentava agradar, oferecendo café fresco e bolo de fubá recém-saído do forno, buscando construir os laços que havia perdido com a morte de seus pais. Ela via naquela mulher uma figura materna, alguém para compartilhar as angústias e as alegrias da maternidade iminente. A confiança de Marina era pura, nascida da convicção de que o trabalho honesto e a bondade geram respeito mútuo. Ela entregou os documentos da terra para o marido administrar, confiando na união inabalável do casamento. A barriga crescia, os meses avançavam, e a ilusão de um lar seguro embalava suas noites de sono, enquanto a ganância tecia sua teia silenciosa nos bastidores daquela família. A tempestade começou a se formar no final da tarde de uma terça-feira abafada. O marido chegou acompanhado da mãe, ambos com expressões fechadas e os papéis da fazenda nas mãos. A assinatura de Marina, dada meses antes em um gesto de confiança cega, havia transferido a propriedade integralmente para o nome da sogra. O tom de voz do marido cortou o ar da sala com a frieza de uma lâmina afiada. Ele anunciou a venda imediata da casa e das terras para um grupo de investidores da capital. A sogra ordenou que Marina juntasse suas coisas e deixasse a propriedade antes do anoitecer. A justificativa covarde ecoou pelas paredes que Marina mesma havia levantado. O casamento havia sido um engano, e os gêmeos seriam um fardo financeiro que a família dele recusava carregar. A crueldade daquelas palavras atingiu o peito de Marina com o impacto de uma pedra. O medo de ficar na rua, completamente desamparada contra um mundo implacável, ameaçou paralisar suas pernas. Ela olhou para o homem que amava e encontrou apenas o vazio da cobiça. A dignidade falou mais alto que o desespero. Marina caminhou até o quarto em silêncio absoluto. Ela puxou a velha mala de couro do fundo do guarda-roupa, a mesma bagagem surrada que pertenceu ao seu pai. O couro ressecado guardava o cheiro de naftalina e lembranças de tempos mais simples. Suas mãos trêmulas guardaram apenas o essencial: 3 vestidos de algodão, as roupinhas brancas dos bebês, uma manta de lã e o pequeno rádio de pilha. Ela abandonou os móveis que comprou com seu suor, as panelas areadas com capricho e a segurança do teto que construiu. O peso da barriga a obrigava a respirar fundo a cada movimento. A chuva começou a cair pesada no exato instante em que ela cruzou a porteira de madeira pela última vez. A água gelada encharcava seus cabelos enquanto ela caminhava pela estrada de chão, sentindo as pedras machucarem a sola de seus sapatos desgastados. A escuridão engoliu a paisagem rapidamente, apagando os contornos das árvores e mergulhando o sertão em um breu assustador. As luzes das casas vizinhas se apagaram uma a uma, negando abrigo a uma mulher grávida na noite mais violenta do ano. A fofoca e o medo dos poderosos da região trancaram todas as portas pelo caminho. Cada passo na lama exigia uma força sobre-humana. A dor na base da coluna irradiava para o ventre, lembrando a urgência de encontrar um refúgio seguro.
O som dos trovões abafava sua respiração ofegante, e a solidão se transformou em uma presença física, caminhando ao seu lado sob o aguaceiro inclemente. E justo quando as forças pareciam esgotar definitivamente, um contorno escuro surgiu na beira da estrada abandonada. As terras da antiga Fazenda Esperança estavam esquecidas há mais de 2 décadas. A vegetação densa havia engolido a estrada principal, transformando o acesso em um labirinto de espinhos e mato alto. Marina empurrou os galhos molhados com o próprio corpo, guiada por um instinto primitivo de sobrevivência. O contorno imponente de um casarão em ruínas surgiu no alto da colina, evidenciando o abandono de herdeiros distantes. Foi a estrutura do velho celeiro mais abaixo que atraiu seus passos exaustos. O telhado de zinco resistia bravamente ao temporal, oferecendo a promessa de um abrigo imediato. Ela se aproximou arrastando a mala velha, sentindo o barro denso prender seus pés a cada avanço. A porta de peroba maciça cedeu com um empurrão firme, revelando o santuário esquecido. O cheiro de terra seca, poeira acumulada e madeira envelhecida abraçou Marina como um velho conhecido. O vento cortante ficou do lado de fora, barrado pelas paredes grossas de aroeira que sustentavam o galpão. O interior escuro guardava relíquias de um passado próspero. Arreios ressecados pendurados em pregos enferrujados, sacas de estopa vazias e uma velha carroça de madeira com uma roda quebrada. O som da chuva batendo no zinco formava uma melodia constante, abafando o caos do mundo exterior. A égua esquelética, abrigada no canto mais escuro, soltou um relincho baixo, aceitando a presença daquela mulher encharcada. O animal, com as costelas marcando a pele castanha e o olhar cansado, refletia perfeitamente o estado de espírito de Marina naquele instante. Machucada, exausta, segurando o próprio peso com teimosia. A temperatura lá dentro era acolhedora. O calor animal misturava-se ao cheiro de palha velha, criando uma atmosfera de proteção inesperada. Marina sentou-se sobre um fardo de feno menos úmido e abriu a mala, tirando a toalha seca para enxugar o rosto e o pescoço. Ela tocou a própria barriga, sentindo os gêmeos se acalmarem aos poucos, respondendo ao alívio do corpo da mãe. A intuição cravou uma certeza absoluta em seu peito. Aquele lugar ferido, esquecido pelo tempo, guardava o milagre do recomeço. Ela poderia limpar aquele chão de terra batida, consertar as telhas soltas e acender um fogo seguro para sua família. O celeiro oferecia a paz inviolável que o mundo lá fora havia roubado. E foi nesse momento de gratidão silenciosa, sentindo que os céus haviam guiado seus passos até ali, que o choro agudo cortou o silêncio. A descoberta do bebê, enrolado na manta azul puída, mudou completamente a natureza daquela noite. Ela embalou a criança abandonada contra o próprio peito, aquecendo o pequeno corpo com o calor de sua pele, formando uma barreira humana contra o frio do mundo. A égua aproximou-se devagar, soprando um ar quente sobre os cabelos molhados de Marina. O que ela ainda não sabia era que as sombras daquele celeiro escondiam um segredo muito maior sobre a origem daquela criança. A luz da manhã invadiu as frestas da madeira velha do celeiro. O cheiro de terra molhada pela tempestade da madrugada misturava-se ao aroma adocicado do feno úmido. Marina abriu os olhos devagar. O peso em seu ventre lembrava a urgência de manter a vida pulsando. O bebê nos seus braços respirava em um ritmo compassado, aquecido pelo calor do seu corpo e pela manta azul puída. Ela precisava levantar. Suas pernas formigavam pelo esforço da noite anterior. A égua esquelética no canto do galpão acompanhava cada movimento com orelhas atentas. O animal exibia costelas marcadas, sob a pelagem castanha opaca. Marina enxergava o próprio reflexo naquela criatura machucada. Ambas carregavam as marcas do abandono. Ambas precisavam de alimento imediato para sustentar os batimentos cardíacos que dependiam delas.
O som de água corrente chamou a atenção de Marina. Ela ajeitou o bebê sobre o fardo de feno mais seco, criando um ninho seguro, com as peças de roupa de sua mala velha. Seus passos descalços tocaram um chão de terra batida. O frio da manhã arrepiou sua pele. Ela empurrou a porta de peroba maciça, pronta para encarar o novo mundo. O cenário lá fora exibia a força da natureza após o temporal. Galhos caídos repousavam sobre o mato alto. O céu ostentava um azul limpo e profundo. A poucos metros do celeiro, uma cabra leiteira de pelagem branca lutava para soltar os chifres presos em uma cerca de arame farpado enferrujado. A providência divina operava seus milagres nas primeiras horas do dia. Marina caminhou até o animal com passos lentos e voz mansa. Suas mãos calejadas trabalharam com precisão para afastar as farpas de ferro. A cabra cedeu ao toque gentil. O úbere cheio pingava leite na grama molhada. Marina usou uma caneca de alumínio amassada, resgatada de sua bagagem, para ordenhar o animal ali mesmo. O som do leite morno batendo no metal soava como a mais bela melodia de salvação. Ela alimentou o bebê com o líquido nutritivo, usando um pedaço de algodão limpo molhado no leite. A criança sugava com vontade, agarrando o dedo de Marina com uma força surpreendente. A vida exigia o seu espaço e lutava por ele com bravura. O próximo passo exigia explorar a casa principal. A construção de alvenaria erguia-se no centro do terreno, ladeada por 2 mangueiras centenárias. A pintura branca descascada revelava os tijolos vermelhos originais. Marina subiu os 3 degraus da varanda. A madeira rangeu sob seus pés. A porta da frente cedeu ao primeiro empurrão, revelando o interior mergulhado em penumbra e poeira. O cheiro de mofo dominava o ambiente fechado há décadas. Teias de aranha adornavam os cantos do teto alto. No centro da cozinha espaçosa, o imponente fogão a lenha de ferro fundido repousava intacto. Aquela peça representava o coração de qualquer casa no sertão. Marina sabia o valor daquele achado. Ela dedicou as horas seguintes a limpar o cômodo. O suor escorria por sua testa. A barriga de 7 meses limitava seus movimentos, exigindo pausas frequentes. Ela varreu o chão de cimento queimado com um maço de ramos secos amarrados. A poeira subia e dançava nos feixes de luz que entravam pelas janelas destrancadas. O trabalho físico anestesiava a dor da traição recente, substituindo a angústia pela ação concreta. A égua castanha caminhou até a porta da cozinha. O animal acompanhava a nova dona com uma lealdade instintiva. Marina ofereceu um balde de água fresca puxada do poço do quintal e um punhado de capim verde recém-cortado. A égua mastigou devagar. O olhar do bicho transmitia uma gratidão silenciosa. A recuperação daquele animal espelhava a própria reconstrução de Marina. A cada dia de trabalho, ambas ganhariam mais força para enfrentar o destino. Os dias formaram uma rotina de sobrevivência e esperança. Começar do zero exigia uma disciplina de ferro. Marina acordava antes do sol nascer. Ela ordenhava a cabra branca, alimentava o bebê da manta azul e preparava o próprio café em uma panela de ferro. O fogo crepitava alegre no fogão a lenha, espalhando um calor acolhedor pela casa inteira. O aroma da fumaça de lenha seca afastava o cheiro de abandono. O terreiro ganhou vida nova. Marina arrancou as ervas daninhas com as próprias mãos. Ela encontrou sementes de abóbora e milho perdidas em potes de vidro na despensa antiga. A terra fértil recebeu os grãos com a promessa de fartura futura. As sementes que a escuridão guardou agora encontravam a luz do sol para brotar. A água do poço exigia esforço diário. A manivela de ferro enferrujado rangia alto a cada volta. O balde de madeira descia até o fundo escuro,
batendo na superfície espelhada com um som oco. Marina puxava a corda áspera, sentindo a textura raspar a pele de suas palmas. O peso da água testava os limites de sua resistência física. A barriga impedia que ela se curvasse completamente. Ela desenvolveu uma técnica própria, usando o peso do corpo para trás, equilibrando o esforço nas pernas firmes. O frescor da água cristalina recompensava cada gota de suor derramado. Ela bebia direto da borda do balde, sentindo o líquido gelado descer pela garganta, purificando a alma. A despensa da casa guardava ferramentas antigas, cobertas por camadas de poeira cinzenta. Marina encontrou um martelo de cabo lascado, pregos tortos em uma lata de goiabada e um serrote com a lâmina manchada de ferrugem. Ela usou pedras do rio para endireitar os pregos, batendo com paciência infinita sobre a soleira da porta. Cada prego recuperado significava uma tábua firme na parede do galinheiro. A madeira velha estalava sob os golpes do martelo. O cheiro de serragem misturava-se ao aroma da terra úmida do quintal. Ela construiu abrigos seguros para os animais, garantindo que a cabra branca e a égua castanha tivessem proteção contra os ventos cortantes das madrugadas. O peso de estar sozinha batia à porta nas madrugadas frias. O silêncio da casa imensa ampliava os pensamentos de Marina. Ela olhava para o bebê dormindo no cesto de vime improvisado e acariciava os gêmeos em seu ventre. A responsabilidade por aquelas 3 vidas pesava em seus ombros. A força para continuar vinha do amor incondicional que crescia em seu peito a cada respiração daquelas crianças. A primeira visita chegou na manhã da segunda semana. O som de passos arrastados na estrada de chão anunciou a presença de alguém. Marina parou a enxada no meio do canteiro. Uma mulher idosa, de pele enrugada pelo sol e cabelos brancos presos em um coque firme, parou diante da porteira de madeira. Ela vestia uma saia de chita desbotada e carregava uma cesta de palha trançada no braço esquerdo. Dona Almerinda morava nas terras além do morro. A velha senhora observava a fumaça saindo da chaminé da Fazenda Esperança há dias. A curiosidade e o instinto de proteção falaram mais alto. Marina caminhou até a cerca, limpando as mãos no avental improvisado. As 2 mulheres se olharam em um silêncio carregado de reconhecimento. O sertão ensina as pessoas a lerem a alma pelos olhos. A visitante estendeu a cesta por cima da cerca. O recipiente guardava pães caseiros recém-assados, ovos frescos e um vidro de mel escuro. Dona Almerinda explicou que a vizinhança inteira sabia do abandono daquelas terras. Ela relatou que a antiga família proprietária partiu em uma noite de luto. As águas do rio haviam levado o filho mais novo deles durante uma enchente terrível há 20 anos. A dor insuportável transformou a casa em um mausoléu de lembranças tristes. Os donos trancaram as portas e viajaram para longe. Marina ouviu a história com o coração apertado. A casa guardava a ferida de uma mãe que perdeu sua criança. O destino trouxe outra mãe para curar aquelas paredes. Marina agradeceu os alimentos com voz embargada. Ela convidou a idosa para entrar e tomar uma xícara de chá de erva doce recém-colhida. Dona Almerinda aceitou o convite com um aceno de cabeça. Na cozinha aquecida, a velha senhora notou o bebê dormindo no cesto e a barriga imensa de Marina. Dona Almerinda comentou que a vida tem um jeito misterioso de preencher os vazios do mundo. Ela disse que aquelas terras precisavam do riso de crianças para espantar a tristeza incrustada no chão de cimento. As palavras da vizinha trouxeram um conforto indescritível para a alma cansada de Marina. O vínculo entre as 2 mulheres nasceu ali, em meio ao vapor do chá quente e ao cheiro de pão fresco. Dona Almerinda prometeu voltar com roupas de bebê que seus netos já haviam deixado de usar. A rede de apoio começava a se formar através de gestos simples e genuínos. A bondade humana resistia nas pequenas frestas da vida, pronta para acolher quem precisa de abrigo. Se essa força da maternidade e a coragem de enfrentar o mundo inteiro por amor tocam o seu coração,
compartilhe este vídeo com aquela pessoa que é o seu maior porto seguro. Deixe o seu like para que o YouTube leve esta mensagem de esperança para mais famílias que valorizam a dignidade e a fé. A gravidez avançava para o 8º mês. Os gêmeos moviam-se com vigor, chutando as costelas de Marina com uma força impressionante. As noites traziam dores nas costas e cãibras nas pernas. Ela preparava chás de folhas de pitanga e massageava as próprias panturrilhas com óleo de amêndoas que trouxe em sua mala velha. Ela conversava em voz alta com as crianças em seu ventre, contando histórias sobre a força das árvores do sertão e a imensidão do céu estrelado. O som de sua própria voz preenchia o quarto escuro, criando um círculo de proteção inquebrável ao redor daquela cama de cobertores. A égua castanha tornou-se uma companheira inseparável. O animal seguia Marina por todo o terreno, pastando perto de onde ela trabalhava. A magreza extrema cedeu lugar a um corpo mais preenchido. Os músculos ganharam tônus com a caminhada diária pelo pasto farto. Marina escovava a pelagem do animal com uma escova de cerdas duras encontrada no celeiro. O som rítmico da escova passando pelo pelo castanho criava uma melodia de cuidado mútuo. A égua encostava a cabeça no ombro de Marina, soltando um suspiro longo e quente, retribuindo o afeto com lealdade pura. Dona Almerinda cumpriu a promessa e retornou 3 dias depois. A velha senhora trouxe uma sacola de tecido, recheada de roupinhas de bebê perfeitamente engomadas. As peças brancas e amarelas exalavam um perfume suave de alfazema. Marina recebeu o presente com os olhos marejados. A gratidão transbordava em cada palavra de agradecimento. Dona Almerinda sentou-se na cadeira de balanço de palhinha na varanda. O rangido rítmico da cadeira acompanhou a conversa das 2 mulheres durante a tarde inteira. A idosa compartilhou seus conhecimentos sobre ervas medicinais, ensinando Marina a identificar a macela para acalmar cólicas e o mastruz para fortalecer os pulmões. A sabedoria de Dona Almerinda funcionava como um farol para Marina. A vizinha explicou que as terras da Fazenda Esperança possuíam uma nascente de água doce, escondida no bosque de eucaliptos. A água cristalina brotava das pedras brancas durante o ano inteiro, garantindo a sobrevivência das plantações mesmo nas secas mais severas. A informação valia ouro para quem precisava cultivar o próprio alimento. Marina guardou cada palavra na memória, registrando o mapa mental daquela propriedade imensa. O trabalho na terra transformou as mãos de Marina. Os calos grossos cobriam as palmas, protegendo a pele das farpas de madeira e do atrito constante com o cabo da enxada. As unhas guardavam vestígios permanentes de terra escura. Ela sentia um orgulho profundo daquelas marcas. As mãos calejadas representavam o troféu de sua independência absoluta. O suor derramado no solo fértil pagava o aluguel daquela casa esquecida. A dignidade do trabalho duro devolvia a Marina o brilho nos olhos. A horta começou a dar seus primeiros frutos. As folhas verdes do almeirão brotaram com força. Os pés de tomate cereja exibiam pequenas esferas vermelhas brilhando sob o sol do meio-dia. Marina colhia os alimentos com reverência. O sabor intenso do tomate recém-colhido explodia na boca, carregado da energia pura da terra curada. Ela preparava saladas frescas e sopas nutritivas, garantindo a saúde dos bebês que cresciam em seu ventre e da criança que dormia no cesto. A fartura multiplicava-se a cada semana de dedicação incansável. O bebê resgatado no celeiro ganhou um nome. Marina chamou o menino de Bento, abençoado pela providência que cruzou seus caminhos naquela noite de tempestade. O sorriso banguela de Bento iluminava as manhãs na cozinha. Ele acompanhava os movimentos de Marina com os olhos curiosos, balbuciando sons alegres enquanto ela lavava a louça ou preparava o almoço. A conexão entre os dois transcendia os laços de sangue. A maternidade escolhida forjava raízes profundas no coração de Marina.
A tarde caiu lentamente sobre a fazenda Esperança. O pôr do sol dourado pintou o céu com tons de laranja e lilás, criando um espetáculo de luzes sobre as copas das árvores. Marina sentou-se no degrau da varanda. A égua castanha pastava tranquilamente no terreiro limpo. A pelagem começava a ganhar um brilho tímido. O bebê choramingou no cesto. Marina acomodou a criança no colo, embalando o pequeno corpo com movimentos suaves. A manta azul puída envolvia o menino com a mesma proteção do primeiro dia. Ela observou os traços delicados do rosto infantil. Os olhos escuros e atentos observavam o mundo com uma curiosidade serena. A semelhança daquela criança com alguém de seu passado distante causou um arrepio na espinha de Marina. A casa respirava aliviada. As janelas abertas deixavam a brisa noturna circular livremente. O rangido das portas velhas agora soava como um sussurro amigável. A terra respondia ao cuidado diário. Os brotos verdes de abóbora apontavam no solo úmido, anunciando a vitória da vida sobre a desolação. O trabalho honesto transformava o cenário de abandono em um lar verdadeiro. A noite trouxe o canto dos grilos e o brilho intenso das estrelas. Marina deitou-se na cama improvisada, com cobertores grossos. O cansaço físico pesava em cada músculo de seu corpo. A mente trabalhava, organizando as tarefas do dia seguinte. Ela precisava consertar o telhado do galinheiro e buscar mais lenha no bosque próximo. A disposição para o trabalho multiplicava-se a cada amanhecer. O silêncio do sertão guarda mistérios antigos. A paz daquelas primeiras semanas representava apenas a preparação do terreno para as tempestades vindouras. A fofoca viaja rápido pelas estradas de chão, carregada pelo vento e pela maldade de corações ociosos. A notícia de uma mulher grávida ocupando a fazenda abandonada voaria até os ouvidos errados. A cobiça humana costuma despertar justamente quando a prosperidade começa a dar seus primeiros sinais. Marina adormeceu segurando a pequena mão de Bento. O calor do fogão a lenha mantinha o quarto aquecido. A égua descansava no celeiro protegido. A cabra branca dormia no pasto cercado. A família improvável encontrava repouso sob o teto curado pelo amor. A esperança enraizava-se profundamente naquele solo fértil. Mas isso ela só descobriria quando o portão da frente batesse com violência. O som rítmico e oco do machado batendo contra a madeira ecoou pelo vale antes mesmo de o sol apontar por trás dos morros. Marina abriu os olhos na penumbra do quarto, sentindo o sobressalto fazer os gêmeos revirarem em seu ventre pesado. O ar da manhã carregava o cheiro úmido de neblina e o frescor cortante do orvalho acumulado nas folhas das mangueiras. Ela puxou a manta azul puída para cobrir Bento, que dormia um sono tranquilo no cesto de vime, e calçou os chinelos desgastados. O coração batia acelerado na garganta. O peso de estar sozinha em terras isoladas transformava qualquer ruído desconhecido em um alarme ensurdecedor. Ela caminhou devagar pelo corredor de cimento queimado, apoiando uma das mãos calejadas na parede fria para equilibrar o corpo. Pela fresta da janela da cozinha, ela espiou o terreiro. Perto do amontoado de troncos secos que ela havia arrastado do bosque dias antes, havia um homem. Ele era alto, de ombros curvados pelo tempo, e vestia uma camisa de flanela desbotada e um chapéu de palha esgarçado nas abas. Seus movimentos eram lentos, marcados por uma leve claudicação na perna direita, mas a precisão com que a lâmina do machado partia as toras de aroeira revelava uma vida inteira dedicada ao trabalho braçal. Marina abriu a porta dos fundos, fazendo as dobradiças velhas rangerem. O homem parou o movimento no ar. Ele abaixou a ferramenta devagar, tirou o chapéu em um gesto de respeito silencioso e acenou com a cabeça. Ele não se aproximou, nem tentou forçar familiaridade. Apenas recolheu a lenha perfeitamente cortada, empilhou os pedaços ao lado da escada da varanda e deu as costas, caminhando em direção à estrada de chão que cortava a propriedade. Marina observou a figura desaparecer na neblina.
sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. A pilha de lenha cortada significava semanas de fogo garantido para aquecer a casa e preparar o alimento. Aquele gesto anônimo carregava uma linguagem própria, a comunicação silenciosa de quem entende que a verdadeira ajuda se entrega em suor, não em promessas vazias. Mas o que ela ainda não sabia era que aquele desconhecido se tornaria a âncora mais firme de sua nova vida. No dia seguinte, o homem retornou. Dessa vez, ele trouxe consigo um alicate enferrujado e um rolo de arame liso. Marina estava ordenhando a cabra branca perto do celeiro quando viu remendar a cerca caída do pasto sul. A égua castanha, que antes fugia de qualquer aproximação humana, pastava tranquilamente ao lado dele, aceitando a presença daquele estranho com uma naturalidade surpreendente. Os animais possuem um instinto infalível para reconhecer almas pacíficas. Marina secou as mãos no avental, encheu uma caneca de esmalte com café fresco e caminhou até a cerca. Ela ofereceu a bebida fumegante por cima das farpas de arame. Ele aceitou, segurando a caneca com mãos grossas e marcadas por cicatrizes profundas. O cheiro do café forte misturou-se ao aroma da terra revolvida. Ele finalmente quebrou o silêncio, apresentando-se com uma voz rouca e baixa. Disse que se chamava Sebastião, que morava em um casebre do outro lado do rio e que não conseguia ver uma propriedade tão boa ser engolida pelo mato sem fazer nada a respeito. Explicou que o trabalho afastava os fantasmas de sua própria cabeça. Marina agradeceu a lenha do dia anterior e disse que não tinha dinheiro para pagar por diárias de serviço. Ele respondeu, olhando para o horizonte, que o dinheiro era a coisa menos importante da vida, para quem já havia perdido tudo que não tinha preço. A dor compartilhada estabeleceu um pacto silencioso entre os dois. A rotina da Fazenda Esperança ganhou um novo ritmo com a presença esporádica de Sebastião. Ele não aparecia todos os dias, mas sempre surgia quando uma tarefa pesada exigia força além do que a gravidez de Marina permitia. Ele consertou as telhas quebradas do galpão, limpou a calha entupida com folhas secas e reforçou a porta do celeiro com dobradiças novas. Durante as tardes, ele sentava-se no degrau da varanda para tomar um prato de sopa de fubá que Marina preparava no fogão a lenha. Nessas pausas, a ferida dele se revelou em fragmentos. Contou que, há muitos anos, as águas de uma enchente repentina haviam levado sua esposa e sua única filha. Desde então, ele vagava pelas fazendas da região, consertando cercas e telhados, tentando reconstruir para os outros a segurança que não conseguiu manter para sua própria família. Ao olhar para Bento enrolado na manta azul puída, os olhos de Sebastião marejavam, revelando um oceano de saudade contida. O que vinha a seguir, no entanto, testaria as fundações daquela paz recém-construída. A poeira levantou na estrada principal no início de uma tarde abafada, tingindo o ar com um tom alaranjado e sufocante. O ronco de um motor potente quebrou o canto das cigarras. Marina estava no terreiro, separando sementes de abóbora sobre uma lona velha, quando a caminhonete preta estacionou bruscamente diante da porteira. O coração dela falhou uma batida. O cheiro de óleo diesel queimado invadiu o quintal, sufocando o aroma doce das flores de laranjeira. A porta do veículo se abriu, e a figura de Antônio, o marido que a havia expulsado de casa grávida, desceu pisando forte na terra seca. Ele usava botas novas e exibia um sorriso carregado de escárnio. A presença daquele homem corrompeu o ar do lugar. Ele caminhou até a cerca, apoiando os braços sobre a madeira, e gritou para que ela se aproximasse. A égua castanha, sentindo a tensão vibrar no ambiente, correu para perto de Marina, bufando alto e batendo o casco no chão de terra batida. Marina não recuou. Ela ergueu o queixo, limpou a terra das mãos
e caminhou até a porteira com passos lentos e firmes, amparando a barriga imensa. Antônio riu com desprezo. Ele disse que a fofoca na cidade corria solta, afirmando que ela havia enlouquecido, invadido uma terra fantasma e recolhido um bebê bastardo no meio do mato. Avisou, com um tom ameaçador, que aquelas terras possuíam valor, que a nascente de água escondida no bosque interessava pessoas poderosas e que ela não duraria uma semana ali antes que os verdadeiros donos a arrancassem a pontapés. Marina manteve a postura ereta, encarando os olhos vazios do homem que um dia chamou de família. Ela respondeu, com uma calma que gelou o sangue dele, que o único fantasma ali era a covardia de um homem que abandona os próprios filhos. Afirmou que não sairia daquela terra, pois o suor de seu trabalho já havia pago qualquer dívida com aquele chão. Antônio cuspiu na terra. Prometeu que ela se arrependeria daquela arrogância e entrou na caminhonete, arrancando com violência e deixando para trás uma nuvem de poeira sufocante. O medo tentou se instalar no peito de Marina, mas a visão de sua horta verdejante e o choro suave de Bento vindo da casa a lembraram do motivo pelo qual ela precisava resistir. A tranquilidade do entardecer foi roubada pela apreensão. Sebastião chegou no final do dia, trazendo um cesto de goiabas maduras. Ele notou a palidez no rosto de Marina e o tremor em suas mãos enquanto ela servia a água fresca. Ela relatou a visita indesejada. O velho trabalhador apertou a mandíbula. Seus olhos escureceram com uma raiva silenciosa. Ele afirmou que covardes só atacam quando acreditam que o outro está desprotegido. Naquela mesma noite, ele passou horas afiando a lâmina de seu facão na pedra de amolar, produzindo um som metálico e constante que serviu como um aviso fúnebre para a escuridão do bosque. Mas a maldade, quando movida pela ganância, não se intimida com facilidade. 2 dias se passaram sob uma tensão palpável. O silêncio da madrugada de quinta-feira foi rasgado pelo som agudo de arame arrebentando. Marina acordou sobressaltada. O frio da noite invadia o quarto pelas frestas da janela. Ela ouviu passos pesados correndo pela grama molhada e o som de galhos quebrando na direção da horta. Ela agarrou o lampião de querosene, acendeu a chama trêmula com as mãos suadas e correu para fora, ignorando a dor aguda na base da coluna. O feixe de luz amarelada revelou a brutalidade da sabotagem. A cerca de proteção que Sebastião havia construído com tanto suor estava cortada em vários pontos. Os canteiros de tomate cereja, cultivados com devoção diária, estavam completamente pisoteados. Frutos vermelhos esmagados manchavam a terra como gotas de sangue. As mudas de almeirão foram arrancadas pela raiz e jogadas na lama. O cheiro ácido das folhas esmagadas subiu pelas narinas de Marina, misturando-se ao desespero que apertava sua garganta. A égua castanha relinchava nervosa dentro do celeiro fechado, batendo contra a porta de peroba na tentativa de proteger o território. Marina caiu de joelhos no barro frio. Suas mãos calejadas tocaram a terra revirada, sentindo a textura das plantas mortas. Todo o trabalho de semanas, a comida que garantiria o sustento de suas crianças, destruído em minutos por uma crueldade sem rosto. As sementes que a escuridão guardou haviam sido arrancadas antes do tempo. As lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se à sujeira de suas bochechas. O choro de Bento ecoou de dentro da casa, um chamado agudo que a obrigou a respirar fundo e engolir o pranto. Se você entende a dor imensa de ver o seu esforço honesto ser pisoteado pela inveja de quem não sabe construir nada e sabe que a verdadeira força de uma pessoa se revela na capacidade de plantar tudo de novo, compartilhe este vídeo agora mesmo. Envie para aquela pessoa que nunca desistiu de lutar ao seu lado e deixe o seu like para provar que a gente de bem sempre se levanta, não importa quantas vezes tentem nos derrubar. A luz da manhã seguinte revelou a extensão total do dano.
Sebastião chegou cedo e encontrou Marina juntando os tomates que haviam sobrevivido ao massacre. O rosto do velho endureceu. Ele não disse uma única palavra de consolo vazia, apenas pegou a enxada, fincou os pés na terra úmida e começou a refazer os canteiros, movendo a terra com uma fúria contida que falava mais alto que qualquer grito. A mensagem era clara. Eles poderiam destruir 1000 vezes, e 1000 vezes o solo seria preparado novamente. A dignidade de começar do zero é um poder que os opressores desconhecem. A afronta física, no entanto, era apenas o prelúdio do golpe final. O sol estava a pino, castigando o telhado de zinco com um calor implacável, quando o som de 2 veículos quebrou a paz da tarde. Marina estava na varanda, amamentando Bento com a mamadeira de vidro, envolto na manta azul puída. A caminhonete de Antônio parou, seguida por um carro sedã escuro, coberto de poeira da estrada de chão. Do primeiro veículo, desceu o ex-marido. Do segundo, desceu Dona Zíbia, a ex-sogra de Marina, acompanhada por um homem de terno amarrotado que carregava uma pasta de couro. O cheiro de perfume barato e suor azedo precedeu a chegada do grupo até a porteira. Sebastião estava nos fundos da propriedade, consertando o telhado do galinheiro, longe demais para ouvir a chegada dos invasores. Marina colocou Bento no cesto de vime, ajeitou o vestido de algodão sobre a barriga imensa e desceu os degraus da varanda com a lentidão que a gravidez impunha, mas com a espinha reta de quem não teme a verdade. Dona Zíbia tomou a frente. Os olhos da velha mulher carregavam um veneno antigo. Ela apontou o dedo trêmulo na direção de Marina e exigiu que ela abrisse a porteira. Marina recusou-se a mover um músculo. A velha então ordenou que o homem de terno falasse. O sujeito pigarreou e declarou, com um tom ensaiado, que representava os novos proprietários legais da Fazenda Esperança. Ele exibiu um papel timbrado, afirmando que a família de Antônio havia adquirido aquelas terras dos herdeiros originais na capital, e que a presença de Marina ali configurava invasão de propriedade privada. O golpe era sujo e calculado. Eles queriam as terras que Marina havia limpado e valorizado, e usaram o dinheiro da venda da antiga casa para subornar intermediários e forjar uma compra relâmpago. Antônio encostou na cerca e sorriu, saboreando a suposta vitória. Ele disse que o tempo da brincadeira de fazendeira havia acabado. Dona Zíbia olhou para o cesto na varanda, viu o tecido da manta azul puída e cuspiu palavras de ódio. Ela disse que não permitiria que uma mulher grávida de seus netos vivesse como uma mendiga, criando um bastardo achado no lixo. A ameaça ganhou contornos terríveis. A velha senhora afirmou que se Marina não esvaziasse a casa até o pôr do sol do dia seguinte, ela voltaria com a polícia, tomaria a guarda dos gêmeos assim que nascessem e mandaria o bebê do celeiro direto para o orfanato público. O mundo girou ao redor de Marina. O ultimato era brutal. O ar faltou em seus pulmões, e uma pontada aguda atravessou seu ventre, fazendo-a apoiar as 2 mãos na cerca para não cair. A visão escureceu por um segundo. A ameaça de perder os filhos que ainda nem haviam nascido, e o pequeno Bento, que já era carne de sua carne, atingiu o ponto mais profundo de seu terror. Mas o desespero encontrou uma barreira intransponível: o amor de mãe. Marina ergueu a cabeça. O suor escorria por sua testa, mas a voz saiu firme, cortando o calor da tarde como uma navalha de gelo. Ela respondeu que o papel nas mãos deles podia comprar a terra, mas não comprava a decência. Declarou que eles eram miseráveis de espírito, pessoas tão pobres que só possuíam dinheiro e maldade. Ela afirmou, olhando diretamente nos olhos de Antônio, que não entregaria seus filhos para serem criados por covardes, e que eles teriam que passar por cima de seu cadáver para tirar Bento daquela casa. Dona Zíbia riu com desdém, virou as costas e entrou no carro, seguida pelo advogado. Antônio lançou um último olhar de aviso, prometendo que a noite seguinte seria a última de Marina naquele lugar, e que ela sairia dali, algemada ou carregada. Os carros aceleraram, levantando uma cortina de poeira sufocante que demorou a baixar.
O que vinha a seguir, ninguém tinha pedido, mas todos precisavam enfrentar. O silêncio que se abateu sobre a fazenda foi esmagador. Marina caminhou de volta para a varanda, sentindo as pernas trêmulas cederem. Ela sentou-se no chão de madeira, puxou o cesto de vime para o colo e abraçou Bento contra o peito. A manta azul puída absorveu as lágrimas silenciosas que finalmente transbordaram. A realidade era um abismo escuro. Ela estava no 8º mês de uma gravidez gemelar, sozinha em uma propriedade isolada, ameaçada por pessoas cruéis com recursos para destruir sua vida. A tarde avançou e o céu começou a se fechar. Nuvens carregadas e escuras engoliram o sol, prometendo uma tempestade violenta. Sebastião havia terminado o trabalho no galinheiro e, sem saber da visita fatídica, avisou de longe que precisava ir até a cidade, antes que a chuva caísse para comprar pregos e remédio para a cabra branca. Ele prometeu voltar no início da manhã seguinte. Marina, paralisada pelo choque e não querendo envolvê-lo na fúria da polícia, apenas acenou com a cabeça, vendo o único aliado que possuía sumir na estrada de chão. A noite caiu como uma pedra pesada sobre a Fazenda Esperança. O vento começou a uivar pelas frestas das janelas. A temperatura despencou. Marina trancou todas as portas, com as grossas trancas de peroba. Ela acendeu o fogão a lenha, buscando um calor que não conseguia aquecer o frio de sua alma. A solidão absoluta a cercava. O perigo espreitava nas sombras, com o prazo do ultimato correndo implacável contra o relógio. Ela acariciou a própria barriga, sentindo a movimentação agitada dos gêmeos, e segurou a mãozinha de Bento. O confronto final estava marcado para o dia seguinte, e a tempestade lá fora era apenas o reflexo do caos que estava prestes a engolir tudo o que ela havia reconstruído. E daquela vez, ela teria que enfrentar a escuridão inteiramente só. O vento soprou com a violência de um animal ferido contra as paredes de aroeira da casa principal. A temperatura caiu drasticamente, transformando o ar do sertão em uma lâmina invisível que cortava a pele. Marina jogou mais 2 toras de lenha no fogão de ferro fundido. O som da madeira estalando sob as chamas era o único ruído familiar dentro daquela fortaleza improvisada. As sombras dançavam pelas paredes de cimento queimado, desenhando monstros disformes que alimentavam a angústia em seu peito. A madrugada avançava implacável, arrastando consigo o prazo final do ultimato. O relógio de parede, um velho cuco que ela havia consertado semanas antes, marcou 2 da manhã com um som metálico e seco. Cada batida soava como um prego sendo martelado no caixão de sua paz recém-conquistada. Bento dormia no cesto de vime, enrolado na manta azul puída, alheio ao terror que cercava aquele teto. O cheiro de leite morno e sabão de coco exalava do pequeno corpo, um perfume de inocência que contrastava com a crueldade do mundo lá fora. Marina passava as mãos calejadas pela barriga imensa, sentindo os gêmeos se mexerem com uma agitação incomum. O corpo da mãe transmite cada sobressalto, cada gota de medo, diretamente para as vidas que carrega. A dor na base da coluna, que a acompanhava desde o entardecer, intensificou-se subitamente. Não era o cansaço habitual do trabalho pesado. Era uma fisgada profunda, um repuxar contínuo que descia pelas pernas e travava sua respiração. O estresse extremo, o confronto com Antônio e Dona Zíbia, a ameaça de perder os filhos e a terra que havia curado com o próprio suor. Tudo isso cobrava um preço físico imediato. O 8º mês de gestação não era o momento para o parto, mas o corpo humano, quando levado ao limite do desespero, obedece a ordens que a mente não consegue controlar. Marina apoiou as 2 mãos na borda da pia de granito escuro. O metal frio da torneira arrepiava seus dedos. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando oxigenar o sangue, buscando acalmar o ritmo frenético do próprio coração. A contração veio como uma onda pesada, apertando seu ventre com uma força brutal.
Ela mordeu o lábio inferior até sentir o gosto salgado de sangue, sufocando um gemido para não acordar Bento. A solidão daquela noite pesava mais que as madeiras do telhado. Sebastião estava na cidade, retido pela tempestade que agora desabava sobre o vale. Dona Almerinda morava além do morro, inalcançável sobre o temporal. Não havia telefone, não havia vizinhos próximos, não havia socorro possível. O som da chuva castigando o zinco do galpão lá fora soava como um exército marchando sobre a terra encharcada. A égua castanha relinchou alto no celeiro, um som agudo de puro pânico. O animal sentia a presença de intrusos. Os cães de caça dos capangas de Antônio uivaram na distância, misturando-se ao barulho dos trovões. O cerco estava se fechando antes do amanhecer. A promessa de arrastá-la dali não esperaria a luz do sol. A covardia sempre prefere a escuridão para agir. Marina arrastou-se até a janela da sala, arrastando os chinelos gastos no chão de cimento. Ela afastou a cortina de chita com a ponta dos dedos trêmulos. Um clarão de relâmpago iluminou a porteira por uma fração de segundo. 2 homens encapuzados, vestidos com capas de chuva pretas brilhantes, forçavam a corrente do portão principal com um alicate de pressão gigante. O som do metal cedendo ecoou mesmo por cima do rugido do vento. A lama espirrava sob as botas pesadas dos invasores. Eles não vieram com a polícia, nem com oficiais de justiça. Vieram com a força bruta, contratados para fazer o trabalho sujo que os poderosos não têm coragem de executar com as próprias mãos. O pânico ameaçou paralisar as pernas de Marina. A vontade de gritar por socorro arranhou sua garganta, mas ela sabia que ninguém a ouviria além de seus algozes. A respiração ofegante embaçou o vidro frio da janela. Ela soltou a cortina e recuou, tropeçando na beirada do tapete de sisal. Outra contração atingiu seu ventre, muito mais forte e duradoura que a primeira. Ela dobrou os joelhos, caindo pesadamente sobre o piso duro. A dor irradiou pelas costas, travando seus quadris. A bolsa de águas rompeu, encharcando a barra de seu vestido de algodão com um líquido quente que contrastava com o frio do ambiente. Os gêmeos estavam a caminho. O terror absoluto tomou conta de cada célula de seu corpo. Dar à luz sozinha, em uma casa cercada por homens violentos, no meio de uma tempestade isolada do mundo, era o cenário do pesadelo mais profundo. A força para levantar veio do instinto primitivo de proteger a própria cria. Ela agarrou a borda da mesa de jantar de peroba maciça, puxando o corpo pesado para cima com a força dos braços. Os músculos de suas costas protestaram, mas ela ignorou o aviso. Ela precisava trancar a porta da cozinha com a barra de ferro pesada e se preparar para o inevitável. O som de passos pesados esmagando o cascalho do terreiro aproximava-se da casa. O cheiro de fumaça de cigarro barato e álcool impregnou o ar úmido que entrava pelas frestas das janelas. Eles não tentavam ser discretos. A arrogância da impunidade guiava cada movimento daqueles homens. Um soco violento atingiu a porta da frente de madeira maciça. O estrondo fez Bento acordar no cesto, rompendo o silêncio com um choro agudo e assustado. "Abre essa porta, mulher!" gritou uma voz rouca e rasgada do lado de fora. "O patrão mandou a gente limpar a casa antes do sol nascer. Facilita as coisas e ninguém sai machucado." Marina arrastou o cesto de vime para o canto mais protegido da cozinha, atrás do grande fogão a lenha de ferro fundido. O calor irradiava do metal, criando uma bolha de proteção térmica ao redor do bebê. Ela pegou a faca de desossar com cabo de osso que usava para cortar carne seca. A lâmina afiada brilhava sob a luz bruxuleante do lampião a querosene. A empunhadura firme em sua mão calejada não tremia mais. O medo havia sido substituído por uma determinação fria e absoluta. A fêmea encurralada
transforma-se na força mais perigosa da natureza. Um chute estrondoso atingiu a porta dos fundos. A madeira velha estalou, mas a barra de ferro transversal segurou o impacto. Eles começaram a forçar a maçaneta com um pé de cabra de metal enferrujado. O som de ferro raspando contra ferro encheu a cozinha. Marina agachou-se no chão, ofegante, sentindo a terceira contração rasgar seu interior. A dor era cegante, uma pressão indescritível que a obrigava a empurrar. Ela tirou o vestido encharcado, cobrindo as próprias pernas com um lençol limpo que havia separado dias antes. O cheiro de terra molhada, suor frio e madeira velha misturava-se no ambiente confinado. Ela precisava manter o silêncio. Precisava esconder o fato de que estava em trabalho de parto, ou eles usariam a vulnerabilidade física dela para arrombar a casa com ainda mais facilidade. Ela mordeu um pano de prato limpo, sufocando os gritos de agonia, enquanto seu corpo se abria para dar passagem à vida. A porta da frente sofreu um novo ataque. Dessa vez, os homens usaram um tronco grosso como ariete. O impacto fez a estrutura da casa tremer. O pó de cimento caiu do teto, sujando o chão limpo. A fechadura cedeu com um estalo seco, mas a corrente de segurança grossa manteve a folha de madeira presa ao batente. Um braço peludo e molhado enfiou-se pela fresta, tentando alcançar o cadeado. Marina soltou a faca no chão, levou as mãos ao ventre e empurrou com toda a força que lhe restava. O primeiro bebê coroou. O esforço exigia oxigênio. Exigia força muscular que ela sentia escorrer por entre os dedos. A visão escureceu nas bordas. Ela estava sozinha. Não havia Dona Almerinda para segurar sua mão. Não havia Sebastião para afastar o perigo. Não havia marido para compartilhar o milagre e o pavor daquele instante. Havia apenas ela, o chão frio, a dor dilacerante e a certeza absoluta de que precisava sobreviver por aquelas 3 crianças. O braço na fresta da porta alcançou o cadeado pesado. O som do metal batendo contra a madeira anunciou que o obstáculo final estava prestes a cair. Bento chorava a plenos pulmões no cesto de vime. O som da manta azul puída roçando no palha agravava a sinfonia de desespero. O choro da criança atiçou a fúria do invasor lá fora, que praguejou alto e puxou a corrente com violência. Marina empurrou uma última vez, rasgando o próprio limite da resistência humana. O primeiro bebê escorregou para fora, caindo sobre o lençol branco com um choro fraco, mas vivo. Era uma menina. O cheiro de sangue e vida nova inundou o ar sufocante da cozinha. As mãos trêmulas e sujas de terra de Marina ampararam o corpo minúsculo, limpando o rosto da criança com a ponta do próprio avental. Ela não tinha tempo para descanso. A placenta ainda estava presa, e o segundo bebê já forçava a passagem com urgência. A corrente da porta da frente arrebentou. A folha de madeira maciça bateu contra a parede da sala com um estrondo ensurdecedor. O vento gelado e a chuva invadiram a casa, apagando o lampião a querosene da sala. A escuridão engoliu o corredor. Os passos pesados, acompanhados pelo som da água pingando das capas de chuva, ecoaram pelo piso de cimento queimado. Eles entraram. O cheiro de cigarro e suor azedo ficou mais forte. A luz das lanternas varreu a sala revirada, iluminando os móveis velhos e as cortinas rasgadas. Eles caminhavam em direção à cozinha. Marina arrastou-se para trás do fogão a lenha, apertando a recém-nascida contra o peito suado, protegendo-a com o próprio corpo. A faca de desossar estava a centímetros de sua mão direita. Ela não recuaria. Ela defenderia aquele canto de chão com a própria vida. A luz de uma das lanternas cortou a escuridão da cozinha, iluminando a fumaça rala que saía do fogão. O feixe de luz amarelada passou a milímetros do cesto de vime onde Bento chorava. O homem mais alto, segurando o pé de cabra enferrujado, parou no batente da porta. Ele apontou a luz diretamente para o canto escuro, onde Marina estava encolhida, coberta de sangue, segurando uma recém-nascida
e empunhando a faca, com os olhos brilhando de uma fúria selvagem. O tempo congelou. A dor da próxima contração travou a mandíbula de Marina, mas ela não desviou o olhar. Ela encarou o invasor com a ferocidade de uma leoa ferida, sustentando o peso do mundo sobre os próprios ombros, completamente sozinha, na noite mais escura de sua vida. O feixe de luz da lanterna tremeu na mão do invasor mais alto. O cheiro denso de sangue fresco, suor e fumaça de lenha encheu o ar frio da cozinha, criando uma atmosfera que exalava a crueza da vida em seu estado mais primitivo. O homem abaixou ligeiramente o pé de cabra enferrujado, os olhos arregalados sob o capuz da capa de chuva preta. A visão daquela mulher encurralada no chão de cimento queimado, sustentando uma recém-nascida, coberta de fluidos vitais contra o peito arfante, com a outra mão apertando o cabo de osso de uma faca de desossar, quebrou a lógica brutal do ataque. A ferocidade no olhar de Marina não era o pânico de uma vítima. Era a promessa silenciosa de morte para quem ousasse dar mais um passo em direção aos seus filhos. O segundo homem parou no batente da porta, esbarrando no companheiro. Ele praguejou baixo ao ver a cena. A covardia humana prospera no conforto da covardia alheia, mas recua instintivamente diante da força inabalável de uma mãe disposta a matar e morrer. Marina apertou a mandíbula com tanta força que um pequeno filete de sangue escorreu do lábio cortado. A dor da próxima contração rasgou seu ventre, anunciando a chegada iminente do segundo gêmeo. Ela não gemeu. Ela não piscou. Ela apenas ergueu a lâmina afiada na direção do peito do homem mais próximo, a ponta de aço refletindo a luz trêmula da lanterna. Eu corto a garganta do primeiro que encostar nessa criança, Marina sibilou. A voz, embora rouca pelo esforço monumental, soou metálica e fria, cortando o som da tempestade lá fora. O sangue de vocês vai lavar o chão da minha casa antes de levarem o que é meu. O peso daquelas palavras, forjadas no fogo da resiliência absoluta e do trabalho árduo daquelas últimas semanas, atingiu os homens como um golpe físico. Eles foram contratados para expulsar uma mulher grávida e indefesa, não para enfrentar a fúria da própria natureza manifestada em carne e osso. O choro agudo da recém-nascida misturou seus soluços assustados de Bento no cesto de Vime. A vida exigia passagem naquele espaço exíguo, e a morte, momentaneamente, hesitou na porta. O homem mais alto recuou meio passo, a bota suja de lama raspando no chão limpo que Marina havia esfregado com tanto capricho. A vergonha substituiu a arrogância em seus olhos. Ele não era um assassino de crianças. Era apenas um peão miserável comprado por algumas notas amassadas. Ele abaixou a lanterna, desviando o feixe de luz do rosto coberto de suor e terra de Marina. Com um gesto brusco, ele puxou o companheiro pelo braço e virou as costas, murmurando que o dinheiro de Antônio não pagava aquele tipo de serviço sujo. Os passos apressados ecoaram pelo corredor escuro. O som da chuva voltou a dominar o ambiente, quando os homens cruzaram a porta arrombada e desapareceram na escuridão do terreiro. O ronco do motor de uma caminhonete distante confirmou a fuga apressada. A dignidade inquebrável de Marina havia repelido a ameaça física, uma vitória conquistada inteiramente por sua própria força, sem a sombra de nenhum resgate externo. Mas a batalha daquela madrugada estava longe de terminar. A segunda criança precisava nascer. A dor retornou com uma violência avassaladora, forçando Marina a largar a faca no chão. O som metálico da lâmina batendo no cimento queimado foi engolido por um grito gutural que ela não conseguiu mais conter. Ela ajeitou a primeira menina sobre o próprio peito, envolvendo o pequeno corpo no lençol limpo, e preparou-se para o último esforço. O instinto assumiu o controle absoluto. A solidão, que minutos antes parecia seu maior inimigo, agora era o espaço sagrado
onde ela completaria o milagre da vida. Com o empurrão final, que drenou a última gota de energia de seus músculos exaustos, o segundo bebê coroou. Era um menino. Ele escorregou para o mundo em meio ao sangue e à água, completando o círculo daquela família improvável, forjada na dor e na resistência. Marina amparou o pequeno corpo escorregadio, limpando as vias aéreas com a ponta do dedo trêmulo, até ouvir o primeiro choro engasgado, que logo se transformou em um berro forte e saudável. O alívio lavou a alma de Marina. Ela encostou a cabeça na lateral fria do fogão a lenha, o peito arfando pesadamente. Os 3 filhos, a menina no colo, o menino no lençol e Bento no cesto, formavam um cordão de isolamento impenetrável ao redor dela. O cheiro de nascimento e vitória impregnava a cozinha. A tempestade lá fora começou a perder a força, o vento uivando mais baixo pelas frestas das janelas. A madrugada mais escura de sua vida havia passado, e ela sobreviveu apenas com a força de suas mãos calejadas e o fogo inabalável de seu espírito. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta e fria, revelando os estragos da noite. A porta da frente estava escancarada, a corrente de ferro pendurada tristemente na fechadura arrombada. A poça de água e lama manchava o corredor. Marina havia conseguido se arrastar até o quarto, levando os recém-nascidos e Bento para a segurança da cama coberta com mantas grossas. Ela limpou os bebês com água morna da garrafa térmica e vestiu neles as roupinhas brancas e amarelas com cheiro de alfazema que Dona Almerinda havia trazido. O cansaço físico era paralisante, mas a paz que preenchia o quarto era absoluta. O som de rodas esmagando o cascalho do terreiro quebrou o silêncio da manhã. O coração de Marina acelerou por um instante, mas os passos apressados e mancos que subiram os degraus da varanda não pertenciam aos homens da noite anterior. Eram os passos de Sebastião. O velho trabalhador entrou na casa arrombada. O cheiro de fumaça apagada e lama fria o atingiu no corredor. Ele viu a porta destruída, o cadeado quebrado no chão da sala e o pé de cabra enferrujado abandonado na cozinha. O desespero apertou sua garganta. Ele chamou o nome de Marina, com a voz embargada, temendo encontrar o pior cenário possível. Estou aqui. A voz fraca, porém firme, respondeu do quarto. Sebastião parou na porta do dormitório, tirando o chapéu de palha esgarçado, molhado pela chuva fina. A cena que encontrou fez os olhos do velho homem marejarem. Marina estava recostada nos travesseiros, pálida e exausta, mas com uma expressão de triunfo silencioso. Os 2 recém-nascidos dormiam aninhados em seus braços, enquanto Bento brincava com a ponta da manta azul puída no pé da cama. A força daquela mulher havia sustentado as paredes daquela casa melhor que qualquer pilar de aroeira. Ele não fez perguntas dramáticas. Ele não ofereceu discursos vazios de consolo. O aliado verdadeiro entende que o silêncio respeitoso é a maior homenagem à coragem. Sebastião apenas acenou com a cabeça, os ombros curvados perdendo a tensão do medo. Vou consertar a porta, ele disse, a voz rouca carregada de uma emoção profunda. E depois vou fazer um café forte. Foi um gesto simples, prático, desprovido de grandiosidade ensaiada, mas carregava o peso de uma promessa eterna de lealdade. Ele não chegou a tempo de salvá-la, porque ela não precisava ser salva. Ela precisava de alguém para ajudar a reconstruir o que a maldade havia tentado destruir. E ele estava ali para garantir que o trabalho continuasse. A conexão entre eles se solidificou naquele instante, forjada na compreensão mútua de que a verdadeira família se escolhe nas trincheiras da vida. O confronto com a raiz do problema, no entanto, ainda estava pendente. A ameaça legal e a cobiça de Antônio e Dona Zíbia não desapareceriam apenas porque os capangas falharam. O sol alto do final da manhã iluminou a estrada de chão quando a caminhonete preta de Antônio despontou novamente no horizonte,
seguida pelo carro do advogado. Eles vinham para recolher os espólios da vitória que acreditavam ter encomendado. Sebastião estava na varanda, pregando as dobradiças novas na porta maciça. O som rítmico do martelo parou. Ele desceu os degraus devagar, empunhando a ferramenta com a mesma firmeza com que segurava o machado, e caminhou até a porteira. O ar cheirava a terra molhada e mato amassado. A égua castanha relinchou no pasto, sentindo a mudança na energia do ambiente. Antônio desceu da caminhonete com um sorriso presunçoso no rosto. Dona Zíbia e o advogado saíram do carro logo atrás. Eles esperavam encontrar a casa vazia ou Marina aterrorizada, pronta para assinar qualquer papel e fugir. A presença de Sebastião, firme como um carvalho centenário na frente da porteira, foi o primeiro sinal de que os planos haviam fracassado. "Saia da frente, velho!" Antônio ordenou, apontando o dedo na direção de Sebastião. "Essa terra agora é nossa. Viemos tomar posse." A porta da casa se abriu. Marina apareceu na varanda, amparada pela parede, caminhando com lentidão, mas com a cabeça erguida. Ela vestia um vestido limpo, os cabelos úmidos penteados para trás, o rosto pálido, marcado pelas olheiras profundas da exaustão. Mas os olhos brilhavam com o fogo inabalável de quem havia vencido a morte. Ela trazia nas mãos uma caixa de metal enferrujada. A mesma caixa onde guardava os documentos antigos que encontrou na despensa da casa nas primeiras semanas. Antônio parou abruptamente, o sorriso presunçoso morrendo nos lábios. A visão daquela mulher de pé, aparentemente ilesa e mais imponente do que nunca, o desarmou completamente. Dona Zíbia regalou os olhos, a surpresa e a raiva contorcendo suas feições enrugadas. Marina desceu os degraus com dificuldade e caminhou até a cerca. Sebastião deu um passo para o lado, permitindo que ela assumisse o controle da situação. O silêncio no terreiro era pesado, quebrado apenas pelo canto isolado de um bem-te-vi nas mangueiras. Seus homens não tiveram coragem de terminar o serviço sujo. Marina disse, a voz clara e firme cortando o ar abafado. Eles fugiram quando perceberam que o dinheiro de vocês não valia o sangue de 3 crianças inocentes. O advogado pigarreou nervosamente, ajeitando a pasta de couro sob o braço. Senhora, nós temos documentos de compra e venda. A senhora precisa desocupar a propriedade legalmente. Marina não olhou para o advogado. Ela abriu a caixa de metal enferrujada e tirou de dentro um maço de papéis amarelados pelo tempo, selados e carimbados com brasões antigos. Durante os dias em que limpou as gavetas do casarão, ela havia encontrado as escrituras originais da Fazenda Esperança. Os papéis provavam que as terras não pertenciam a herdeiros distantes na capital, como Antônio e Dona Zíbia haviam forjado em cartórios duvidosos. As terras, na verdade, haviam sido doadas em testamento para o município, com a condição irrevogável de que fossem utilizadas para abrigar órfãos e crianças desamparadas da região. A cláusula de usufruto garantia o direito de moradia eterna a quem cumprisse esse propósito. Ela estendeu os papéis verdadeiros pelo espaço entre os arames da cerca. O advogado pegou os documentos com mãos trêmulas, analisando os selos autênticos e as assinaturas registradas há décadas. O rosto do homem de terno empalideceu rapidamente. Ele sabia reconhecer uma fraude quando via uma, e a que seus clientes haviam armado acabava de desmoronar diante de provas irrefutáveis. Isso aqui anula qualquer contrato de compra recente, o advogado murmurou, virando-se para Antônio e Dona Zíbia com expressão de pânico. A prefeitura tem a posse real? Se tentarmos forçar a expulsão, vocês responderão por fraude documental e formação de quadrilha. A verdade nua e crua atingiu os antagonistas com a força de um soco no estômago. A ganância cega os havia levado a ignorar a história real daquele lugar. A fazenda sempre possuiu sua própria defesa, escondida na poeira do abandono.
esperando por alguém que merecesse desvendá-la. Marina não era apenas uma invasora. Ela era a guardiã exata que o testamento exigia. Ela havia acolhido Bento, um órfão abandonado no celeiro, cumprindo a exigência legal sem sequer saber de sua existência. Antônio olhou para Marina, a fúria impotente contorcendo seu rosto. Ele não tinha mais argumentos, não tinha mais poder, não tinha mais armas para usar contra ela. A dignidade da mulher que ele havia expulsado de casa grávida agora o esmagava publicamente. Dona Zíbia tentou balbuciar alguma maldição, mas a vergonha a calou. A velha senhora percebeu naquele instante que havia perdido não apenas a terra que cobiçava, mas qualquer chance de conhecer os próprios netos. Marina sustentou o olhar dos dois, sem ódio, sem rancor escandaloso, mas com a frieza de quem não permite mais que o lixo entre em sua casa. Vocês podem ir embora agora, Marina disse calmamente. E nunca mais ousem pisar nessa estrada, porque da próxima vez eu não mostro papéis velhos. Eu mostro a espingarda que o Sebastião guarda na varanda. Não havia espingarda alguma, mas a firmeza na voz de Marina fez com que a ameaça soasse mais real do que qualquer arma carregada. O advogado foi o primeiro a recuar, entrando apressado no carro e ligando o motor. Antônio e Dona Zíbia trocaram um olhar derrotado. A humilhação era completa. Eles deram as costas, entraram na caminhonete e partiram, levantando a mesma poeira sufocante de sempre, mas dessa vez levando consigo a certeza de que nunca mais teriam poder sobre aquela mulher. A poeira baixou lentamente sobre a estrada de chão. Marina encostou a cabeça na madeira da cerca, soltando um suspiro longo que pareceu esvaziar todo o peso dos últimos meses de seus ombros. Sebastião aproximou-se em silêncio e tocou levemente o ombro dela. A porta já está no lugar, ele disse baixinho. O café está no fogo. Marina virou-se para o velho trabalhador, um sorriso cansado, porém luminoso, despontando em seus lábios. O reencontro emocional estava completo na simplicidade daquele convite. Eles caminharam juntos em direção à varanda. O cheiro de café forte misturava-se ao aroma da terra úmida recém-lavada pela chuva. A Fazenda Esperança finalmente respirava em paz, pronta para o início de um novo ciclo. O tempo curou as feridas da terra, com a mesma paciência com que Marina costurou os pedaços de sua própria história. Os meses avançaram sobre o vale, empurrando as tempestades geladas para longe e trazendo o calor brando da primavera sertaneja. A Fazenda Esperança exalava vida em cada centímetro de seu solo escuro e revolvido. O cheiro de mato úmido das madrugadas misturava-se ao perfume doce das flores de laranjeira que desabrochavam no pomar centenário. O zumbido constante das abelhas trabalhando nas copas das árvores substituía o uivo fantasmagórico do vento nas frestas do telhado. A casa de alvenaria, antes um monumento ao abandono, ostentava paredes recém-caídas de branco, refletindo a luz do sol com uma intensidade alegre e convidativa. Marina caminhava pelo terreiro com a coluna ereta e passos firmes. O corpo havia recuperado a força muscular após o parto duplo. As mãos calejadas continuavam ásperas, marcadas pelo atrito diário com o cabo da enxada e a corda áspera do poço, exibindo com orgulho o mapa de sua sobrevivência. Ela usava um vestido de algodão florido, os cabelos escuros presos em uma trança grossa, que caía sobre o ombro esquerdo. O suor brilhava em sua testa sob o sol das 10 da manhã, um testemunho vivo do esforço contínuo que mantinha aquela engrenagem girando perfeitamente. O milagre da resiliência manifestava-se de forma clara nos animais da propriedade. A égua castanha, antes um esqueleto assustado no canto escuro do celeiro, exibia uma pelagem brilhante e músculos definidos. O animal pastava livremente pelo campo verde, correndo com uma elegância vigorosa,
sempre que ouvia o assobio de Marina. A cabra branca caminhava cercada por 2 filhotes saltitantes, garantindo a fartura diária de leite morno e espumoso que alimentava as crianças da casa. O galinheiro, construído com as tábuas velhas resgatadas da despensa, abrigava dezenas de aves ciscando a terra fofa, enchendo as manhãs com um cacarejo constante e produtivo. A vida pulsava com força máxima dentro das paredes da casa principal. Os gêmeos, Clara e Francisco, completavam 6 meses de idade. Os bebês engatinhavam pelo chão de cimento queimado, agora coberto por tapetes grossos de retalhos coloridos que Dona Almerinda havia costurado com sobras de tecido. O cheiro de sabão de coco e talco infantil dominava os quartos, apagando definitivamente qualquer vestígio de mofo ou tristeza do passado. Bento, o menino resgatado na noite de tempestade, dava seus primeiros passos vacilantes apoiado nas pernas das cadeiras de peroba. O riso cristalino da criança ecoava pelos corredores, uma melodia pura que abençoava cada canto daquela fortaleza. A manta azul puída, lavada e remendada com fios de algodão forte, repousava sobre a grama do quintal nas tardes de sol. O tecido servia como um berço a céu aberto, onde os 3 irmãos dividiam o espaço sob a sombra protetora das mangueiras. Marina observava a cena da janela da cozinha, sentindo o peito transbordar de uma gratidão silenciosa. O fogão a lenha estalava ao fundo, assando pães caseiros que perfumavam o ambiente com um aroma inconfundível de trigo e fermento fresco. A família escolhida consolidou seus laços ao redor daquela mesa de madeira maciça. Sebastião tornou-se uma presença diária e indispensável. O velho trabalhador construiu um quarto para si no antigo galpão de ferramentas, transformando o espaço em um refúgio confortável com cheiro de serragem de cedro e fumo de corda. Ele passava os finais de tarde entalhando pequenos cavalos de madeira com seu canivete afiado, entregando os brinquedos rústicos nas mãos curiosas de Bento. Os olhos de Sebastião, antes marejados por perdas irreparáveis, brilhavam com a luz renovada de quem encontrou um novo propósito. Ele assumiu o papel de avô com uma devoção absoluta, protegendo aquela propriedade com a mesma ferocidade de um cão de guarda leal. Dona Almerinda cruzava o morro 2 vezes por semana, trazendo cestas carregadas de queijo fresco, rapadura e sabedoria antiga. A matriarca de cabelos brancos ensinava Marina a fiar o algodão e a preparar ungüentos medicinais com folhas de confrei e banha de galinha. As 3 gerações sentavam-se na varanda ao entardecer, descascando milho verde e compartilhando histórias do sertão. O som das palhas secas sendo arrancadas das espigas criava um ritmo constante que embalava o sono das crianças. A união daquelas pessoas curava as feridas individuais através da força do coletivo. O que o destino reservava para aquela manhã específica de sábado ultrapassava a simples rotina do campo. A primeira grande colheita da Fazenda Esperança estava pronta. Os canteiros de terra escura, revolvidos e adubados com o suor de Marina e Sebastião, explodiam em cores vivas. Os pés de tomate cereja curvavam-se sob o peso dos frutos vermelhos e brilhantes. As abóboras alaranjadas repousavam sobre as folhas verdes como troféus de ouro maciço. As fileiras de almeirão e couve formavam um tapete esmeralda vibrante. O cheiro ácido e refrescante das folhas de hortelã misturava-se ao aroma terroso das raízes de mandioca recém-arrancadas do solo. Marina e Sebastião acordaram antes da primeira luz do amanhecer. Eles encheram dezenas de caixotes de madeira com os frutos daquele trabalho incansável. A textura áspera das caixas raspava nas mãos de Marina, mas o peso da carga representava a materialização de sua independência. Eles acomodaram os vegetais na velha carroça do celeiro, agora consertada e pintada com óleo de linhaça para proteger a madeira. A égua castanha recebeu os arreios de couro hidratado com paciência, assumindo seu lugar à frente do veículo com uma postura nobre.
A viagem até a cidade durou 2 horas pela estrada de chão batido. O som dos cascos da égua, batendo contra as pedras do caminho, marcava o compasso daquela vitória silenciosa. O sol despontou no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e dourado, iluminando a neblina rasteira que cobria os pastos vizinhos. Marina segurava as rédeas com firmeza, sentindo o vento frio da manhã beijar seu rosto. Sebastião viajava ao seu lado, fumando um cigarro de palha, os olhos fixos na estrada de forma serena. As crianças haviam ficado sob os cuidados rigorosos e amorosos de Dona Almerinda. A praça central da cidade fervilhava de vida quando eles chegaram. O cheiro de pastel frito, café forte e fumaça de caminhões dominava o ar do mercado municipal. As barracas de lona colorida exibiam mercadorias de todos os cantos da região. O som de vozes sobrepostas, risadas altas e o tilintar de moedas formavam a sinfonia caótica do comércio local. Marina estacionou a carroça em um espaço vago sob a sombra de um ipê amarelo. Ela desceu do banco de madeira, alisou a saia do vestido e começou a organizar sua própria exposição. Os tomates brilhavam sob a luz da manhã, atraindo os olhares dos moradores que passavam. A qualidade superior dos produtos cultivados com dedicação extrema destacava-se entre as outras bancas. As abóboras gigantes chamavam a atenção das cozinheiras da cidade. Em menos de 30 minutos, a primeira cliente se aproximou. Era uma senhora elegante, dona do principal restaurante da praça. Ela tocou as folhas de couve, sentiu a firmeza dos tomates e elogiou a cor vibrante dos alimentos. O momento exato em que a primeira nota de dinheiro tocou a palma da mão de Marina selou a transformação completa de sua vida. O papel amassado carregava o valor inestimável da dignidade recuperada. Ela agradeceu com um sorriso largo, guardando o dinheiro no bolso do avental. O som das moedas de troco batendo umas nas outras soava como o badalar de sinos anunciando a liberdade. As vendas continuaram em um ritmo acelerado. O suor escorria pelo pescoço de Marina, mas a energia que pulsava em suas veias apagava qualquer traço de cansaço físico. A manhã avançava para o meio-dia, quando a verdade implacável do tempo alcançou os antagonistas daquela história. Antônio caminhava pela calçada oposta da praça, carregando uma sacola de papel pardo com medicamentos. Os ombros do homem estavam curvados, suportando o peso invisível de suas próprias escolhas. O rosto exibia rugas profundas ao redor dos olhos e uma palidez doentia que contrastava com a imagem arrogante do passado. Os negócios escusos e a ganância desmedida haviam cobrado seu preço, drenando as economias da família e mergulhando a velha propriedade de Dona Zíbia em dívidas impagáveis. A solidão de quem constrói a vida sobre a traição tem o cheiro amargo da ruína. Os olhos cansados de Antônio varreram o mercado municipal e pararam subitamente. Ele avistou a carroça de madeira sob o ipê amarelo. Ele reconheceu a égua castanha, agora forte e imponente, exibindo uma vitalidade que ele próprio havia duvidado ser possível. O olhar dele seguiu as rédeas de couro até encontrar a figura de Marina. Ela entregava um maço de hortelã fresco para um cliente, rindo de alguma piada contada pelo comprador. A luz do sol iluminava o rosto sereno e vitorioso da mulher que ele havia tentado destruir. A postura dela irradiava uma força inabalável, uma beleza forjada no fogo da superação. Sebastião estava ao lado dela, empilhando caixotes vazios com a eficiência de um parceiro leal e dedicado. A abundância daquela barraca evidenciava a prosperidade de terras que ele julgava mortas. Antônio parou no meio da calçada. O som do mercado pareceu desaparecer ao seu redor. Ele observou as mãos calejadas de Marina contarem o dinheiro honesto de seu trabalho. A percepção de sua própria miséria moral atingiu seu estômago com um golpe físico. Ele havia jogado fora
a lealdade de uma esposa incansável. Ele havia abandonado os próprios filhos à própria sorte, trocando o amor verdadeiro por promessas vazias de riqueza fácil. O resultado de suas ações estava estampado diante de seus olhos. Ela prosperava na luz, cercada por respeito e abundância, enquanto ele definhava nas sombras de sua própria covardia. O reconhecimento da verdade dispensa humilhações públicas ou confrontos escandalosos. Antônio sentiu o gosto amargo do arrependimento queimar sua garganta. Ele engoliu em seco, abaixou a cabeça e ajeitou a sacola de papel pardo sob o braço. Ele virou as costas para a praça iluminada e caminhou em direção às ruas estreitas e escuras da cidade. Os passos arrastados no calçamento de pedra marcavam a retirada definitiva de um homem que compreendeu a extensão total de sua derrota. O destino havia entregue à justiça com uma precisão cirúrgica, mostrando que a verdadeira punição da maldade é a obrigação de assistir ao triunfo da bondade. Marina não notou a presença do ex-marido. A atenção dela estava completamente voltada para o presente luminoso que havia construído. O último caixote de tomates foi vendido pouco antes das 14h. A carroça estava vazia, mas os bolsos do avental pesavam com o resultado daquela primeira colheita. Sebastião comprou 2 pastéis quentes e garrafas de guaraná gelado para celebrar o sucesso da empreitada. O sabor da massa frita quebrando na boca misturou-se ao doce refrescante da bebida, criando uma memória sensorial de pura felicidade. O caminho de volta para a Fazenda Esperança ocorreu sob a luz suave do entardecer. A égua castanha caminhava em um ritmo tranquilo, reconhecendo a proximidade de casa. O som dos grilos começava a preencher os campos ao redor da estrada de chão. O vento quente balançava as copas das árvores, espalhando o cheiro de terra aquecida pelo sol. Marina tocou o maço de notas no bolso do avental, sentindo a textura do papel que garantia a compra de roupas novas para as crianças, sementes de qualidade para o próximo plantio e ferramentas adequadas para Sebastião. A porteira de madeira surgiu no horizonte, aberta e acolhedora. A fumaça branca e fina saía da chaminé da cozinha, anunciando que Dona Almerinda já preparava o jantar. O som das risadas de Bento e o choro suave de Francisco chegaram aos ouvidos de Marina antes mesmo que a carroça parasse no terreiro. A casa brilhava sob a luz dourada do crepúsculo. O lugar havia retornado à vida, curado pelo amor, pelo suor e pela fé inabalável de uma mulher que se recusou a aceitar a escuridão como destino final. O novo mundo estava completamente erguido, assentado sobre fundações que nenhuma tempestade e nenhuma maldade humana seriam capazes de derrubar. O domingo desceu sobre o vale com uma lentidão pacífica, banhando a Fazenda Esperança em um pôr-do-sol dourado. A luz alaranjada filtrava-se pelas folhas largas das mangueiras, desenhando sombras compridas e dançantes sobre o terreiro perfeitamente varrido. O vento do final de tarde carregava o perfume doce do capim recém-cortado e o aroma reconfortante de café torrado que escapava pelas janelas abertas da cozinha. O som rítmico dos grilos começava a afinar sua sinfonia noturna, misturando-se ao murmúrio distante das águas do rio. A natureza inteira parecia respirar em uníssono com a casa, celebrando o triunfo inegável da vida sobre a desolação. Marina estava sentada no degrau de madeira da varanda, apoiando as costas na pilastra de aroeira. O peso de estar sozinha havia desaparecido completamente de seus ombros, substituído pela solidez de uma família forjada no amor e no trabalho duro. O fogão a lenha crepitava lá dentro, mantendo o feijão tropeiro aquecido sob os cuidados zelosos de Dona Almerinda. Sebastião ocupava a velha cadeira de balanço de palhinha a poucos metros de distância, esculpindo um pequeno pássaro em um pedaço de cedro com seu canivete afiado. O som da lâmina raspando a madeira criava uma melodia de tranquilidade absoluta.
A égua castanha descansava perto da cerca do pasto, balançando a crina ao vento, exibindo a força majestosa de um animal salvo pela compaixão. As sementes que a escuridão guardou agora floresciam sob a luz clara daquela tarde. No centro do gramado verdejante, os 3 filhos de Marina dividiam o espaço em perfeita harmonia. Os gêmeos, Clara e Francisco, batiam as mãos gordinhas na terra, descobrindo as texturas do mundo com olhos curiosos e brilhantes. Bento, com seus passos firmes de quem já domina o próprio equilíbrio, corria ao redor dos irmãos, trazendo pequenas flores amarelas para enfeitar os cabelos da menina. O riso solto das crianças ecoava pelo quintal, abençoando o chão de terra batida com a promessa de um futuro próspero e seguro. O olhar de Marina pousou no tecido estendido sobre a grama, servindo de tapete para as brincadeiras infantis. Era a mesma manta azul puída daquela noite de tempestade no celeiro abandonado. O tecido havia passado por uma transformação profunda, espelhando a própria jornada daquela família. Dona Almerinda havia lavado a lã grossa com sabão de cinzas, esfregando cada mancha de lama antiga até devolver a cor vibrante ao material. Os rasgos feitos pelo tempo e pelo abandono foram cuidadosamente cerzidos com fios de algodão colorido. As costuras vermelhas, amarelas e verdes formavam um bordado rústico e belo sobre o fundo azul. A manta azul puída começou sua história como um símbolo de desespero, o último abrigo de um bebê rejeitado pelo mundo e deixado para perecer no frio. Naquela madrugada terrível, quando Marina abriu a pesada porta do galpão, carregando apenas sua mala velha e o medo do desamparo, aquele pedaço de tecido representava o fundo do poço da crueldade humana. A friagem da tempestade tentou roubar a vida escondida naquelas dobras. Agora, estendida sob o céu de primavera, a manta sustentava os 3 filhos da casa. O tecido remendado converteu-se na bandeira oficial daquela família. As cicatrizes da lã, cobertas por linhas coloridas, provavam que o amor tem o poder absoluto de consertar o que a maldade rasgou. A promessa de proteção eterna, sussurrada na escuridão do celeiro, havia se cumprido integralmente. A vida exige coragem extrema para começar do zero. A providência divina opera seus milagres entregando ferramentas brutas nas mãos de quem possui a disposição de suar a camisa. A verdadeira herança de uma pessoa se revela nas palmas de suas mãos calejadas, na capacidade de transformar uma ruína esquecida em um santuário de paz. O mundo testa a força dos justos através de tempestades violentas, perdas amargas e confrontos com a ganância alheia. A recompensa para quem sustenta a própria dignidade no ponto mais escuro da noite é o amanhecer luminoso da prosperidade inabalável. A força de uma mãe encurralada carrega a energia primordial da própria natureza. A proteção de um filho transforma o medo em uma fúria sagrada, capaz de repelir a violência armada com a simples lâmina de uma faca de cozinha e o fogo de um olhar indomável. A justiça encontra seu caminho pelas estradas de chão, devolvendo a terra fértil aos cuidados de quem a rega com respeito e dedicação. A família verdadeira se constrói na partilha do pão quente, no conserto de uma cerca caída e no silêncio compreensivo de quem divide o mesmo teto. Pessoas resilientes constroem castelos inexpugnáveis, usando as pedras que lhes foram atiradas. Esta história carrega a essência de toda a gente de bem que reconstrói o próprio destino com honestidade. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa guerreira que você admira, alguém que enfrentou as piores tempestades e ergueu a cabeça para recomeçar. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e levar essa mensagem de fé para mais lares. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo e me conta qual foi o seu momento favorito desta jornada. Escolha entre a coragem de Marina resgatando Bento no celeiro abandonado, a chegada silenciosa de Sebastião
para cortar a lenha no primeiro dia, ou a força inabalável de Marina enfrentando os invasores para proteger seus filhos recém-nascidos? A sua participação transforma este canal em uma grande comunidade de vencedores.